Olá, meu aluno do primeiro ano do ensino médio na mediação tecnológica. Então, aqui o professor Almeida trazendo de volta mais uma aula de química, hein? E a aula de química de hoje vai falar sobre ligação iônica. É a aula de número 24. Para falar de ligação iônica, você lembra quais são os íons que nós abordamos para vocês? Os íons cátions, que são aqueles positivos, depois que o átomo perde elétrons, fica com mais prótons que elétrons, e os ânions, aqueles que o átomo ganha elétrons, ficando mais elétrons do que prótons. Então, positivamente falando, nós temos os cátions, negativamente falando, nós temos os ânions. Quando os cátions e os ânions se unem, passaremos a formar compostos químicos. E esses compostos químicos representam o quê? As substâncias iônicas. Vamos lá, então, na telinha? Olha só. Falando de ligação química, a ligação iônica, vamos abordar sobre estabilidade e regra do octeto. Inclusive, nós já comentamos anteriormente. Chegaremos na ligação iônica propriamente dita, e depois representar as substâncias iônicas. Quer dizer, a representação das substâncias iônicas é mostrar para vocês as fórmulas dos compostos que representam as substâncias iônicas. Tudo bem assim? Beleza! E aí? Falar de estabilidade e regra do octeto. Então, quando nós falamos anteriormente, lá na distribuição eletrônica, nós mostramos que os gases nobres são os únicos que se apresentam às últimas camadas completas. O hélio, 2 elétrons, camada K, completa. Os demais, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, eles têm 8 na última camada. Por isso que eles são o quê? Estáveis. Graças a quê? Graças à regra do octeto. E aí? E os outros elementos químicos? O que eles fazem? Eles buscam a estabilidade. E é exatamente o que nós vamos falar sobre a estabilidade aqui, ó. Quando se trata da busca por estabilidade, é a tendência que os átomos têm de ganhar, perder ou compartilhar elétrons até atingir a distribuição semelhante aos gases nobres, quer dizer, o mais próximo possível da semelhança dos gases nobres. Essa característica é dada por quê? Porque existe a regra do octeto. O elemento químico, os átomos dos elementos químicos devem fazer tudo para se assemelhar aos gases nobres. Então, uns perdem elétrons, fica com a penúltima camada completa, 8. Outros ganham elétrons para completar o octeto. E assim nós teremos os cátions e os ânions, conforme até eu já comentei, né? Vendo aqui a teoria do octeto, ela é baseada na estabilidade dos gases nobres, né? Foi criada por Gilberto Newton, é o Gilbert Newton Lewis, aqui, ó, que viveu em 1875 até 1946. Ele era químico, e o Cousel, né? O Walter Cousel, que viveu em 1888 a 1956, ele era físico, mas surgiu a partir da observação de algumas características, como, por exemplo, a estabilidade desses elementos preenchidos contendo 8 elétrons na camada de valência. Então, tanto Cousel quanto Lewis, eles se preocuparam ao observar o quê? Os gases nobres, eles têm a última camada completa, 8 elétrons, e os outros não têm. Então, daí a necessidade daqueles que não têm a última camada completa se estabilizar. Então, tudo referenciando
aos gases nobres. Nobres por quê? Porque são elementos químicos que são estáveis. E aí, de todos os elementos químicos que existem na natureza, apenas os gases nobres podem ser encontrados livres, quer dizer, isolados, sozinhos. Por quê? Porque eles não precisam nem doar elétron para outros e nem ganhar elétron. Então, devido à última camada estar completa, dizemos que ele está estável. E aí ele pode viver isolado, não tem problema. Né? E os gases nobres são os únicos elementos que possuem 8 elétrons na última camada, exceto o hélio, que possui 2 elétrons. Por que o hélio só possui 2 elétrons? Porque o número atômico dele é 2, então ele só tem 2 elétrons para distribuir, caracterizando, portanto, a camada K. Neônio tem 10, então 2 na camada K é 8 na camada L. Argônio, 18, 2 na camada K, 8 na camada L, 8 na camada M. Sempre observando que todos eles têm 8 elétrons na última camada, independente que nós temos camada K, L, M, N, ok, digamos que vai até camada P. Mas aquele que só tem a camada L está completa. O que termina na M está completo, o que termina na N está completa, na O está completa e na P está completa. E assim sucessivamente, porque eles são meramente estáveis, não precisam se ligar com outros átomos, portanto, representando as substâncias hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio isoladamente. Tudo bem? E aí, a estabilidade desses gases, repetindo, só para que você, meu aluno aí, grave e não esqueça, é que a estabilidade dos gases nobres deve-se ao fato de que eles possuem a última camada completa, ou seja, com o número máximo de elétrons que essa camada pode conter, enquanto é a última, né? Digamos, considerando sempre a última camada dele, né? O argônio, ele tem número atômico o quê? 18. Olha aí, ele ocupa 3 camadas eletrônicas. Camada K com 2, L com 8, M com 8. Mas ele é estável e ele pode viver na atmosfera sozinho. Tá legal? Os átomos dos demais elementos químicos, que não são gases nobres, para eles ficarem estabilizados, devem adquirir, através de ligações químicas, eletrosferas iguais à dos gases nobres. Quer dizer, a região que localiza-se os elétrons, eles devem apresentar sempre a última camada completa. Mas, para isso, eles devem, ao doar elétrons ou ganhar elétrons, unirem-se formando os compostos. Né? Uma vez que os átomos, na intenção, ou seja, com o propósito de se estabilizarem, doando elétrons, se tornando cátions, ganhando, se tornando ânion, a natureza chega para eles e diz, olha, você vai doar elétrons da última camada, tudo bem. A penúltima passa a ser, digamos, está com 8 elétrons, ótimo. O outro átomo vai ganhar elétrons para ficar com 8? Sim, mas vocês não podem ficar isolados. Vocês vão ter que se unirem e vão formar os compostos. Isso aí é o que atribuímos o termo de ligação química. Então, eles vão ligar-se uns a outros, eles vão formar os compostos que nós chamamos compostos iônicos por doação e recebimento de elétrons. E as fórmulas que representam esses compostos
representa as substâncias correspondentes, que nós chamamos de substâncias iônicas, tá? No entanto, não existe só a ligação iônica. Existem ligações também em que dois átomos, seja do mesmo elemento químico ou de elemento químico diferente, eles podem compartilhar entre si de forma que o seu octeto seja alcançado. Tudo bem? Então, com isso, nós temos 3 tipos de ligações químicas. Vamos ver então? Olha só. Nós temos a ligação iônica, nós temos a ligação covalente e nós temos a ligação metálica. Tudo bem? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos detalhar cada tipo de ligação dessa, tá joia? A ligação iônica, então, já comentamos várias vezes, ela ocorre por meio de uma atração eletrostática entre os íons de cargas opostas, quer dizer, cargas positivas e negativas, e um retículo cristalino. Esses íons formam-se pela transferência de elétrons, quer dizer, quando o átomo perde e quando o átomo ganha, elétrons dos átomos dos elementos químicos, dos átomos do outro elemento químico. Então, olha aí, os íons formam-se pela transferência, perda e ganho de elétrons dos átomos de um dos elementos químicos e pelo ganho do outro elemento químico, tá bom? Portanto, analisando bem, eu tenho os elementos químicos aqui, A e B. Geralmente, o A, representando o metal, é porque apresenta 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. E aí, o que é que acontece? Ele perde para o B, que tem 5, 6 ou 7 na última camada. Então, 5, 6 ou 7 elétrons tende a ganhar elétrons, se transformando no ânion, que é o negativo. E o cátion, aquele que tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. Quando um transfere elétron para o outro, olha aqui a seta, indicando transformação. Daí para frente, esses átomos têm que se unirem. Cátion com ânion, formando o quê? A ligação iônica. E a camada de valência é a camada mais externa que um átomo pode apresentar. É a camada mais distante do núcleo do átomo em relação a um determinado elemento químico. Então, olha só. Os átomos dos elementos químicos que tendem a ganhar elétrons significa dizer maior eletronegatividade. Por quê? Eletronegatividade é uma propriedade da tabela periódica, conforme vocês viram, que tende a ganhar elétrons. Então, quanto mais tendência tiver aquele átomo de ganhar elétrons, ele é mais eletronegativo, ele vai ficando cada vez mais negativo, não é isso? Vocês viram lá na tabela periódica como é que os átomos, os elementos químicos variam a eletronegatividade. No mesmo período, da esquerda para a direita, aumenta, e na família, de baixo para cima. Considerando a fila de aqui, alguns elementos químicos, como flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, olha aqui, quanto mais para negativo ele for, significa dizer que ele é mais eletronegativo. Se ele é ligeiramente positivo, ele tem menos... Então, ou melhor, se ele, nesse caso aqui, ó, a eletronegatividade dele, nós vemos que aumenta à medida que tende a ganhar elétrons. Em compensação, como, vamos dizer, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, tá bom? Em compensação, a eletronegatividade, quanto menor, menos atração por elétrons ele tem. Para a gente decorar essa grandeza, né, essa sequência, essa ordem
de eletronegatividade. Então, só para a gente falar. Falar do flúor, falar do oxigênio, falar do nitrogênio. Então, olha, a eletronegatividade, quanto mais negativo ele tendência tiver de atrair, mais eletronegativo ele é. Então, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, isso é uma maneira, é um macete, né? É um linguajar característico da química, para que você aprenda sobre quais são os elementos que são mais eletronegativos, né? E aí, nós temos essa sequência. Logo, a representação das ligações iônicas, para que o composto iônico seja formado, o que nós temos como exemplo? O sódio e o cloro. O sódio tem número atômico 11. Portanto, quando ele faz a distribuição eletrônica, é como se fosse camada K2, L8 e M1. Ou seja, o sódio tem um elétron na última camada, ele tem tendência de doar. E o cloro tem 7 elétrons na última camada, tem tendência de, ou melhor, o sódio tem tendência de perder elétrons, de doar. E o cloro de ganhar. Por quê? Se o sódio doar um elétron, a última camada dele vai ser o quê? A camada L que vai ficar com 8 elétrons. E o cloro ganhando vai ficar com 8 elétrons também. Tá joia? Logo, quando isso acontece, olha lá, o elétron do sódio vai para o cloro. Por quê? Lógico, o cloro tem uma eletronegatividade maior. O cloro tem uma tendência de ganhar elétrons com mais facilidade. Olha lá. E assim sendo, o composto que se forma é o NaCl, tá joia? Então, a partir daí, nós temos o composto formado, que é o cloreto de sódio, o NaCl. A natureza diz, agora vocês não podem separar, porque um doou, o outro recebeu, formando o composto iônico, a substância cloreto de sódio, tá joia? Os íons metais são aqueles possíveis. Os íons desses metais são os possíveis de se transformar em cátion. Pois o quê? Pois ele pode perder um elétron, 2 ou 3, e vai se transformar o quê? Quando perder um elétron, vai assumir carga mais 1, perdeu 2, assume carga mais 2, perdeu 3, assume carga mais 3. Quer dizer, eles podem se tornar em cátions monovalentes, bivalentes e trivalentes, que depende do número de elétrons que ele vai doar. Já os íons dos ametais, aqueles que têm 5, 6 ou 7 na última camada, geralmente são formados por átomos dos grupos 17, né, da tabela periódica, que é a família 7A, do grupo ou família 16 e também da 15. Eles tendem a receber, quem é da família do grupo 17, tem 7 elétrons na última camada, ganha um elétron e fica com carga menos 1. Quem é do grupo 16 tem 6 elétrons na última camada, fica com carga menos 2. E quem é do 15 tem 5 elétrons na última camada e fica com carga menos 3. Tá bom? E aí, assim sendo, a gente pode garantir que na formação de um composto iônico, geralmente acontece de um metal para um ametal, porque o metal, ele doa elétrons. Em compensação, o ametal, ele ganha elétrons, tá bom? Lógico que aquele que doa, considerado cátion positivo, e o que ganha, ânion negativo. Tudo bem? Então, os compostos iônicos são geralmente dessa natureza. Cátion, cargas positivas, porque doa elétrons. Ânions, carga negativa, porque ganha elétrons. E o composto, a carga do B passa a ser o número de átomos de A. E a carga de A, o número de átomos de B. Por isso que nós teremos, olha aqui, ó, esse X é a carga
Olha aí. Se você tem aqui o X, ele está como se fosse a carga do B. Apesar da gente ter colocado aqui, ó, X positivo e Y negativo, estamos representando cargas positivas e negativas. Aqui é como se o X fosse negativo e aqui se o Y fosse positivo. Geralmente os compostos se formam com essa estrutura e não são considerados moléculas, tá bom? São considerados compostos iônicos. Ligação entre o sódio e o cloro. Então, nós já acabamos de ver, o sódio perde um elétron e o cloro ganha um elétron. Quando isso acontece, o composto formado é o NaCl. Professor, se aqui é 1, aqui também 1, então, quando faz isso, não precisa escrever o 1 abaixo nem do sódio, nem do cloro. Apenas quando as cargas forem diferentes de 1, e aí você representa o número de átomos embaixo de cada elemento químico. Tudo bem? Fazendo uma ligação entre o rubídio e o selênio. O rubídio tem número atômico 37. E ele apresenta um elétron na última camada. E o selênio, 6 elétrons na última camada. O que acontece? O selênio precisa de 2 elétrons e o rubídio, se ele doar um elétron, claro que a última camada dele vai ser 8, né? Como é que seria então? O rubídio, ele vai perder um elétron e vai ficar o quê? Rb mais 1. O selênio ganha 2 elétrons, a carga vai ser 2 menos. Quando o composto se forma, aquilo que eu falei, ó, a carga desse vem para aqui e desse vem para aqui. Representa dizer que são 2 átomos de rubídios, cada um doando um elétron, para um átomo de selênio ganhando 2 elétrons, né? Lá no caso do sódio, era um sódio doando um elétron para um cloro recebendo um elétron. Agora aqui, Rb2Se é a fórmula que representa a substância, olha aí, Rb2Se. Beleza? Tem mais exemplos pela frente? Claro que nós temos mais exemplos pela frente. A ligação entre o alumínio e o enxofre. O alumínio, número atômico 13, quando faz a distribuição eletrônica, tem 3 elétrons na última camada. E o enxofre tem 6. O que acontece? Os 3 elétrons da última camada do alumínio não podem ser doados de uma vez, porque o enxofre só ganha 2 de imediato, não é? Para completar 8. E aí, o alumínio estabilizou o enxofre. Aí o enxofre olha para o alumínio. Olha, eu estou estável, o alumínio diz, mas eu não estou, porque sobrou um elétron na última camada. Pega-se outro átomo de enxofre e ganha esse elétron. Agora, quem ficou carente? O segundo enxofre. E aí, o que acontece? Outro átomo de alumínio doa também um elétron para enxofre. O segundo enxofre ficou estável e foi necessário um terceiro enxofre para ganhar os outros 2 elétrons do alumínio. Moral da história. Foram 2 átomos de alumínio, cada um doando 3 elétrons, e foram 3 átomos de enxofre, cada um ganhando 2 elétrons. Então, olha só. 2 passa a vir a quantidade de átomos de alumínio que perdeu e 3 a quantidade de átomos de enxofre que ganhou. Tá certo? Por quê? Porque quando você multiplicar aqui a carga mais 3, menos 2. 2 vezes mais 3, mais 6. 3 vezes menos 2, menos 6. Aí, a soma total, 0. Então, quando se fala de íons, cátions, ânions, formando os compostos iônicos, o número de átomos que você vê, o número embaixo, multiplica pelas cargas, e aí você vai ter um composto sempre com carga 0, né? Como no caso do rubídio. Então, se o rubídio aqui tinha carga mais 1 e o selênio menos 2, quando você ia ver, ó, 2 menos 2, claro que dá 0. Então, isso são particularidades que o aluno tem que aprender, porque nós vamos aprofundar esses conhecimentos nas aulas futuras,
mostrando porque a somatória dos compostos geralmente dá zero, tá certo? E aí, composto iônico, falar de composto iônico. Cloreto de sódio é um exemplo clássico de um composto iônico. E aí você tem em casa, frequentemente, que é o popular sal de cozinha, tá certo? Outro exemplo de composto iônico é o sulfato de cobre, o sulfato pentaidratado, né? Sulfato de cobre pentaidratado. Então, ele é um cristal também de formato azul. Tudo que é de cobre tem coloração azul. Propriedades gerais de alguns sólidos iônicos, quer dizer, são características básicas que todos os compostos iônicos eles apresentam. São sólidos cristalinos, quer dizer, são duros e quebradiços. Apresentam pontos de ebulição e ponto de fusão muito alto, quer dizer, a temperatura que passa do estado líquido para o gasoso e do sólido para o líquido, todas muito altas. São bons condutores de eletricidade, tá bom? No estado líquido, por quê? Porque eles geram íons. E os íons, por diferença de carga, atraem elétrons, né? Solubilidade em água alto, quer dizer, se solubiliza na água muito facilmente. E aqui nós temos o quê? O cloreto de césio, o sulfeto de zinco e o fluoreto de cálcio, substâncias em forma de cristais, que todos eles são obtidos através das ligações iônicas. Convidando você agora para um aprender fazendo, vamos exercitar, porque fica melhor de você memorizar. Vamos lá então? Olha só. Considerando-se a ligação química entre o oxigênio e o alumínio, sobre a luz da teoria do octeto, para a formação do composto óxido de alumínio, é correto afirmar: o oxigênio será o ânion com carga negativa igual a 3 para cada átomo. Será que é isso mesmo? O oxigênio apresenta carga negativa 3 menos ou menos 3? Letra B. Letra B. Serão envolvidos 3 átomos de alumínio na ligação? C. A fórmula mínima do óxido de alumínio contará com 4 átomos no total? Letra D. Olha aí, agora veja bem. Alumínio com carga mais 3. Qual seria a configuração eletrônica dele? O alumínio tem número atômico 13, hein? Conforme vocês até já viram. Então, olha aí. 2, 4, 10, porque perde 3 elétrons. Então, a alternativa D, então, tem muita perspectiva de ser a correta. Cada átomo de alumínio perderá 2 elétrons? Não, já está escrito aqui, ó. Se ele apresenta carga mais 3, é porque ele é o quê? Trivalente. Então, ele perde 3 elétrons e não 2. E a resposta correta tem aí, ó. Os 13 elétrons do alumínio, porque ele tem número atômico 3, ó. O S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Quer dizer, camada K, 2. Camada L, 8. Camada M, 3 elétrons na última camada. Ótimo. Isso aqui é considerando o alumínio neutro. Ele não é aqui um íon ainda. Quando ele se transformar no íon, ele passa a apresentar esta configuração. Por quê? Se ele tem 3 elétrons na última camada, esses 3 elétrons ele vai doar para alguém. Então ele fica o quê? Um S2, 2S2, 2P6, totalizando 10 elétrons. E aí? O oxigênio tem número atômico 8. Então o quê? 2 e 6. Ele precisa ganhar 2 elétrons, por isso que o NOx, ou a carga dele, é menos 2. Agora, o alumínio perdendo 3 elétrons, o oxigênio precisando ganhar 2, olha o composto como é que fica, tá bom? Olha só, conforme eu falei para você. É necessário 2 átomos de alumínio, cada um perdendo 3 elétrons, significa no total 6 elétrons que foram doados. 3 átomos de oxigênio, cada um ganhando 2. Então, 3 vezes menos 2, menos 6, tá bom? E aí, o composto que forma, Al2O3. Isso aqui é um composto verdadeiramente iônico, tá bom?
Só para lembrar para vocês, alertando como se forma a fórmula dos compostos iônicos. Temos mais a aprender fazendo pela frente? Vamos lá, então, ó. Agora sim. Muito bem. As ligações do tipo iônica se dão através do recebimento, olha aí, e doação de elétrons, ocorrendo entre os átomos de baixa eletronegatividade, quer dizer, aqueles que doam elétrons, aqueles que são positivos, conforme nós vimos na tabela. Então, observando, baixa eletronegatividade, eles são mais positivos. Com átomos de alta eletronegatividade, aqueles que têm tendência de ganhar elétrons, portanto, eles são mais negativos. E aí, observando, considere as espécies químicas cujas fórmulas estão relacionadas abaixo. Então, olhando para o hidrogênio e o bromo, o composto HBr. E aí, pessoal? Será que é um composto iônico ou não é iônico, né? 2. Bário e oxigênio. Iônico ou não iônico? 3. Cálcio e cloro. CaCl2. 4. Silício e oxigênio, SiO2. 5. H2O, a água. Então, está se perguntando, quer dizer, as ligações que se dão através do recebimento são ligações iônicas. Agora, entre átomos que acontecem, são eles que têm tendência de doar pouca eletronegatividade, tendência de ganhar elétrons, alta eletronegatividade. Agora, observando as 5 fórmulas dos compostos abaixo, será que todas elas são compostos iônicos? E aí, qual realmente teríamos como resposta certa? Vamos lá, então? Então as espécies químicas apresentariam ligações iônicas. Seria 1 e 2, olha aí, HBr e BaO. 1 e 3, será que seria HBr e CaCl2? 2 e 3, será que seria... Quem seria no caso? Então, CaClO, SiO2, enfim. Qual seria realmente a resposta correta? Vamos lá, então? A letra C. Na letra C está dizendo os compostos 2 e 3. Quem são os compostos 2 e 3? BaO, CaCl2. Os demais não são iônicos, porque fazem ligações covalentes, tá joia? Só relembrando aqui, olha aí, por que seria a letra C? É que o bário, ele é um metal alcalino terroso, ele tem 2 elétrons na última camada, portanto, ele perdendo 2 elétrons, ele vai ficar Ba2+. O oxigênio, por ter 2 elétrons na última, 6 elétrons na última camada, ganha 2 elétrons, por isso 2-. Quando o composto se forma, né, porque o oxigênio é um calcogênio do grupo 16 da família 6A, nós teremos aqui o BaO. Ótimo. Primeiro composto justificado porque é um composto iônico. E o segundo, metal alcalino terroso, que é o cálcio, também está na família lá do bário, a família 2A. Ou no grupo 2. 2+ é a carga dele. E o cloro? O que acontece com o cloro? É um halogênio. É do grupo 17, tem 7 elétrons na última camada, a tendência de ganhar 1 elétron. E o que acontece? Se eu tenho o cloro, o Ca é 2+, ou mais 2. O cloro tem NOx-1. Lógico que a carga do cloro do cálcio vem para o cloro, e a do
cloro vem para o cálcio, por isso o composto formado CaCl2. Isso acontece por transferência de elétrons entre os átomos que apresentam baixa eletronegatividade, que são os metais bário e cálcio, e os que têm alta eletronegatividade, que são os calcogênios, né? Oxigênios, e os halogênios, cloro, e assim sucessivamente. Tá joia? Só para detalhar o porquê que a ligação iônica acontece. Mas fique tranquilo, porque eu tenho mais um aprender fazendo aqui para a gente treinar, para a gente justificar o porquê das ligações iônicas que nós aprendemos até agora, né? Então, vamos lá. Qual é a fórmula do composto formado entre os elementos cálcio, que tem número atômico 20, cloro, que tem 17 número atômico? E qual o tipo de ligação envolvida? Olha aí, na questão anterior vocês já viram tudo, né? Então já teve detalhes, porém o seguinte. Letra A. Será que o composto é o CaCl e a ligação é iônica? Letra B. CaCl e a ligação é do tipo covalente? Letra C. CaCl2, a ligação iônica? D. CaCl2, mas a ligação não é iônica, é covalente? E a letra E. Ca2Cl, iônica. Então, em questões anteriores, né, até nós comentamos sobre a formação desse composto. O que precisamos definir é, afinal, que tipo de ligação acontece. O que é mesmo? A resposta é a letra C. Por quê? Eu tenho um átomo de cálcio, quando doa 2 elétrons, ele via o íon 2+. E o cloro, ele, por ganhar 1 elétron, que ele tem 7 elétrons numa camada, é necessário 2 átomos de cloro, que formam o quê? 2 íons ânions. E assim sendo, a carga do cloro, do potássio, a carga do cálcio, passa para o cloro e a do cloro para o cálcio. Daí o composto CaCl2. Agora, quanto ao tipo de ligação, claro, se foi doando elétrons, que aconteceu com o cálcio, e foi ganhando elétrons, que aconteceu com o cloro, só pode esta ligação ser conhecida como ligação iônica. Tudo bem até aí? Então, meu aluno, claro, são muitas informações para que você aprenda num pequeno espaço de tempo. Reconhecemos plenamente, né? Mas, nesta aula, eu só falei sobre ligação iônica. Aquela ligação que existe entre os íons. Entre os íons cátions, aqueles átomos que perdem elétrons e se tornam positivos, e os ânions, aqueles que ganham elétron e se tornam negativos. E ainda mais, hein? Chamei bem a atenção na hora de formar o composto iônico. Se você define a carga do cátion, daquele que perdeu elétrons, e a carga do ânion, quando você cruza as informações, a carga sendo do ânion o número de átomos do cátion envolvido e a carga do cátion o número de ânions envolvidos. Quer dizer, o número de átomos, o número de cátions, ou seja, positivos, que doou tantos elétrons, com o negativo que ganhou tantos elétrons. Quando você fizer a somatória, claro que só pode dar igual a 0. Valeu aí a aula? Então esperamos ter colaborado com o seu aprendizado. Mas não vai embora, hein? Porque já já eu voltarei para fazer aquele comentário, aquela retrospectiva desta aula 24. E com certeza você tem um final feliz na sua atividade de sala. Fica aí que eu voltarei já já.